A cessão de crédito nada mais é quando você cede o seu direito de credor para um terceiro que não estava presente na relação. Então, a gente vai ter três sujeitos dentro dessa relação. O devedor, que é o cedido, o cessionário, que é o terceiro que vem de fora, e o cedente, que é o credor. Mas você não pode simplesmente dar o seu direito como credor para outra pessoa porque você quer. Você tem que cumprir alguns requisitos para que isso seja permitido, dentro do direito civil, lógico. Então, o negócio jurídico deve ser válido, então deve estar presente naqueles quesitos de validade e existência que a gente viu no semestre passado, e simplesmente pelo fato que não pode ser ilícito, a pessoa não pode agir de má fé. Além disso, a natureza do crédito, a obrigação que tem nessa relação entre o credor e o devedor, deve ser um crédito transmissível, um direito transmissível, ou seja, ele não pode ser intuito personae, personalismo, como, por exemplo, a ação de alimentos. Você não pode, um pai de uma criança, ou um suposto pai, porque com a ação de alimentos você pode comprovar a paternidade, e posteriormente requerer a ação de alimentos. Então, você, como pai daquela criança, não pode ceder esse crédito. A mãe não pode ceder o crédito para uma outra pessoa, para o pai pagar a ação de alimentos para um outro filho, para um filho que não é dele. Isso não pode acontecer, isso é intransmissível, porque só vai valer com aquelas obrigações que não são personalíssimas. Além disso, deve haver um acordo entre terceiro e o credor, uma vontade entre as partes para que isso aconteça. Então, vamos lá. O exemplo que eu trouxe aqui. O credor, que tem o direito de receber 10 mil de um devedor, pode transferir esse crédito a um terceiro mediante contrato escrito. O contrato aqui, de acordo com o Código Civil, tem que ser escrito, tem que colocar no papel que você está cedendo, né, o seu crédito, porque por quais razões, como que vai funcionar, porque vamos pensar que esse devedor acaba falecendo e aí não tem mais como você cobrar essa dívida. O herdeiro vai entrar dentro dessa obrigação e, se não for escrito, como que você vai comprovar que realmente ele está devendo alguma coisa para você? Você realmente é credor daquela ação? Como que você vai comprovar isso? Por isso que tem que ser escrito, para ser simplesmente um ato formal. Além disso, a gente tem algumas modalidades de cessão de crédito, que é a convencional, legal e a judicial. A convencional, ela se inicia, ela é criada pela vontade das partes, como um contrato mesmo. As partes dialogam e decidem como vai funcionar entre o credor e o terceiro. Ela pode ser onerosa ou gratuita. Gratuita, simplesmente porque eu não quero mais ser credor daquela obrigação, não quero ter mais essa responsabilidade de ficar cobrando, não quero ir mais atrás, dou muita dor de cabeça, eu vou eu vou dar essa cessão de crédito para alguém para eu me safar dessa responsabilidade. E a onerosa é mediante pagamento. Ou, por exemplo, pode acontecer também que, não é que é comum, né? Eu nunca ouvi falar, mas pode acontecer. É mais comum isso do que a gratuita em si. Por exemplo, o credor A é devedor de B, mas o credor A, ele é, ele é devedor de C. Então, eu estou precisando cumprir uma obrigação, mas eu não tem como eu fazer isso. Então, eu faço essa cessão de crédito onde eu sou credor para tirar a minha responsabilidade daquela dívida, para cumprir a minha obrigação. Então, para ficar mais claro, eu tenho uma dívida com meu irmão de 10 mil reais, vamos usar o exemplo que eu trouxe. E aí, não, eu tenho uma dívida com meu irmão de 10 mil reais e o meu irmão tem uma dívida com a minha mãe também de 10 mil reais, mas ele não tem condições financeiras, por exemplo, de arcar com isso naquele momento. Então, ele, como meu credor, ele pode ceder esse crédito para minha mãe e falar assim, eu estou cedendo o meu crédito de cobrar da minha irmã os 10 mil reais, e daí você me isenta da obrigação, porque daí você tem o direito de cobrar dela e não mais de cobrar de mim, como se eu tivesse cumprido com aquela obrigação. E aí eu não tenho mais nenhum direito com relação à obrigação que ele teria comigo.
Além disso, ela pode ser legal. Legal é quando ela é prevista em lei. Então, é previsto na lei que essa pessoa ela pode ter esse crédito cedido e ser cobrado posteriormente. É o que acontece com o fiador, porque ele assume uma dívida que não era dele, e ele não tem essa opção. Para você fazer um contrato de locação, é obrigatório que você tenha um fiador, senão o contrato de locação ele não ocorre. Então, o fiador ele acaba pagando, né, o locatário e entra no lugar do credor, assumindo essa posição por causa do contrato selado entre eles. É um exemplo de cessão legal. E a gente tem a cessão de crédito judicial, que é quando simplesmente o juiz decreta que vai ser desse jeito, que tem cessão de crédito, para acabar com aquela obrigação. Como o exemplo que eu trouxe, é a cessão de crédito no processo de falência e execução, porque uma empresa ela está falida, ela tem obrigações a cumprir, e daí ela pode ir cedendo, né, com seus credores para pagar também as suas dívidas, como eu já expliquei. A gente tem algumas responsabilidades do cedente, e se ele não cumprir, ele pode acabar tendo que arcar com perdas e danos referente ao terceiro. Lembrando que o cedente ele é o credor da relação. Então, ele tem duas obrigações, pró-soluto e pró-solvendo. Pró-soluto é quando ele garante que aquela obrigação, aquela dívida que ele tem com o seu devedor, ela existe, mas ele não está se responsabilizando pelo pagamento em si, apenas pela existência. E o pró-solvendo, ele se responsabiliza pelos dois, pela existência do crédito, da dívida, da obrigação, e se responsabiliza que caso ele não arque com aquela obrigação, o devedor não cumpra com aquela obrigação perante esse novo credor, ele entrará no lugar do devedor e arcará com a dívida para extinguir aquela obrigação. Mas essa questão da responsabilidade do cedente precisa estar estipulada em contrato. Então, no meu contrato, precisa estar escrito se eu sou um cedente, um credor principal, pró-soluto ou pró-solvendo, se eu vou me responsabilizar apenas pela existência. E se aqui na existência, gente, é com relação à pessoa agir de boa fé, agir de acordo com o Código Civil, de forma lista, sem enganar, sem prejudicar o outro. E se ele não, se ele prejudicar o outro com relação à existência, ele também pode ser indenizado, pedir perdas e danos. Então, recapitulando, eu vou ter que colocar no meu contrato de que, de novo, né, deve ser escrito para preservar as partes, que eu sou um cedente ou pró-soluto, que vou garantir apenas a existência do crédito, ou pró-solvendo, que vou garantir a existência, e se alguma coisa acontecer que esse meu devedor, que era o meu devedor no caso, não pague, suma, não queira arcar com a dívida, eu mesmo vou arcar com essa dívida para acabar com essa obrigação. Então, como essa cessão de crédito ela pode ser comparada analogicamente como um contrato, assim como o contrato, a sua forma é livre. Então, parte da vontade das partes, a princípio, claro, se não estiver presente na forma legal ou na forma judicial, já falado anteriormente, então as partes elas podem discutir entre si como vai funcionar essa cessão de crédito, qual que vai ser a obrigação do credor perante o terceiro como um devedor, e assim por diante. E eles poderão discutir, inclusive, essa questão da responsabilidade do cedente, que eu acabei explicando. Tudo isso no contrato escrito. E como eu já falei, só para reforçar, esse contrato deve ser escrito para ter efeitos perante terceiros. Porque o boca a boca em si, a pessoa, né, não gera efeitos porque a pessoa pode acabar omitindo uma informação, mentindo posteriormente. E aí você tem, por exemplo, o caso de uma pessoa que já falece, uma pessoa que tem morte presumida, e aí como é que faz? Como é que eu vou comprovar que ele tem essa cessão de crédito, que realmente o devedor tem que cumprir com essa obrigação e esse terceiro que entrou é o novo credor? Como é que eu vou comprovar isso? Através de um documento escrito. Mas a gente tem algumas limitações, uma eu já falei, que é a questão da natureza do crédito, que ele tem que ser
Ele não pode ser personalismo, ele tem que ser um crédito transmissível, só para reforçar, como a pensão alimentícia, porque, claro, tem certas coisas que é apenas para aquela pessoa. Eu estou cumprindo, eu estou fornecendo aquela obrigação, eu estou querendo realizar aquela obrigação mediante aquela pessoa, e não com qualquer outra. Eu escolhi fazer aquela obrigação, aquele contrato com aquela pessoa. Por isso que é importante analisar essa questão. E se esse requisito não tiver imposto, a cessão de crédito não é válida, não deve acontecer. E no caso aqui, que é importante a gente lembrar, que os bens impenhoráveis, eles não entram na regra de cessão de crédito. Bem penhorável é aquilo que, em caso de dívida, ele não pode entrar no lugar para arcar com o valor da dívida. É o caso, por exemplo, de bens de família. Vocês ainda não tiveram família, eu não sei quando vocês vão ter família, porque o horário de vocês é diferente do meu. Mas, mesmo vocês não tendo família, a gente acaba falando sobre isso em outras matérias do direito, principalmente numa parte do direito empresarial, quando a gente vai falar de empresas, quem pode ser sócio, quem não pode ser sócio. E aí, o bem de família, para preservar a dignidade da pessoa humana, porque todos nós temos direito a uma moradia, está dentro da Constituição, no artigo 5º, se eu não me engano, ele é um bem penhorável, ou seja, ele não pode entrar no lugar de qualquer dívida, assim como os bens públicos, eles também são impenhoráveis, os bens que pertencem ao município, ao Estado e à União. Então é importante ter isso na cabeça. Agora, para a gente concluir, e esse assunto é bem rapidinho, já que o Chacon não passou muita coisa, a gente tem que prestar muita atenção com essa questão da forma da cessão de crédito, presente nesses requisitos que eu já falei, é muito importante. A cessão de crédito, ela é muito presente no nosso dia a dia, pois faz circular as riquezas que a gente tem, a economia, pedindo então que o credor transfira esses direitos ao terceiro. Uma coisa que eu não falei que deve ser muito importante vocês frisarem isso, porque depois a gente vai ver e pode acabar confundindo com a questão do pagamento que a gente vai ver nas próximas monitorias, é que o devedor ele não precisa ser notificado dessa troca. A única coisa que ele precisa é ser notificado a quem ele deve, então, pagar a obrigação. Então, eu, Júlia, credora, cedo o meu crédito para um terceiro qualquer, deixa eu pensar aqui. Para o meu pai, que pode ser meu pai, para o meu pai, e eu faço um acordo com ele, mas eu não preciso avisar o meu devedor que eu não vou ser mais credor desse meu devedor, que o credor vai ser o meu pai. Não, eu preciso avisar, eu não preciso pedir a autorização dele, tipo, se ele não autorizar, isso não ocorre. Não é assim que funciona. A única coisa que eu preciso fazer é avisar que eu não sou mais credor e que ele deve pagar a dívida que ele estava me devendo para outra pessoa. Então, gente, no geral, é isso. É pouca coisa porque vocês estavam em prova, né? Mas ao longo das outras monitorias, a gente vai trazendo mais temas. Se eu não me engano, eu estava dando uma olhada nas minhas anotações e nos slides de vocês. O próximo assunto é com relação ao pagamento, então é um assunto bem extenso, demora um pouco, então a gente vai tratar ele nas próximas aulas. Mas, no geral, é isso. O meu número está no WhatsApp de vocês lá no grupo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu respondo sempre. Tento responder sempre no mesmo dia, tá? Então, é isso, gente. Bom final de semana.